Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais oportunidade que nos dá de estarmos reunidos como igreja para que possamos adorar o seu nome, glorificar o seu nome, louvá-lo e demonstrar que tem gratidão pelo que ele já tem feito na vida de cada um de nós. Amém? Queria convidar os irmãos que abrem suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler 2 versos, a gente possa fazer uma pequena meditação nesta quinta-feira. Romanos 8, nós vamos ler o versículo 28 e o versículo número 29. Romanos 8, 28 e 29. Amém? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos ler todos juntos mais uma vez para fixar bem em nossas mentes. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. O título da nossa mensagem esta noite é Chamados para Coisas Grandes. Na verdade, o Senhor tem chamado muitos, e Ele quer usar todos quantos Ele tem chamado. E quando Deus nos chama, tenha certeza que Ele nos chama para coisas grandiosas, coisas que este mundo não consegue entender, coisas que muitas vezes nem o crente consegue mensurar. Somos chamados para fazer coisas de valor eterno, para trabalhar com almas, com vidas e com famílias. Na verdade, devemos procurar ser um bom instrumento na mão do Senhor. Nossa vida, depois que nós cremos no Senhor Jesus como Salvador, a nossa vida deve ter um propósito. A vida de cada cristão deve ter um propósito. O cristão, ele não simplesmente existe, não. Ele sabe de onde veio, ele sabe onde está e ele sabe aonde vai. E essas certezas que ele tem devem nortear a sua vida. No versículo 28, como a gente, no dia de semana, a gente tem que apertar o passo um pouquinho, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles é o indicativo, irmãos. A Bíblia não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todo mundo. Não. Deus está trabalhando por meio da sua providência, Muitas vezes a providência de Deus chega em nossas vidas de uma maneira suave, doce, mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes a providência de Deus vem de uma maneira dolorosa, com o sofrimento. Nós vemos a providência de Deus, por exemplo, na vida de José. A providência de Deus fez com que ele fosse jogado no poço. A providência de Deus fez com que ele fosse vendido para o Egito. A providência de Deus fez com que ele fosse comprado por Potifar. A providência de Deus fez com que a mulher de Potifar o acusasse. A providência de Deus fez com que ele fosse parar na cadeia. A providência de Deus fez com que ele na cadeia livrasse os padeiros do rei, fosse esquecido lá 3 anos e meio. Mas a providência de Deus fez com que ele fosse levado para de Faraó, para que o povo de Deus fosse livre da morte pela fome. Então Deus tem trabalhado e Ele tem ajudado, Ele vai ajudar os seus, Ele tem sustentado, mas nem sempre esse trabalhar de Deus vem de uma maneira leve, nem sempre é de uma maneira agradável, mas Ele trabalha, sim, em favor dos seus. Quem são os seus? Quem são esses por quem Deus tem trabalhado? Quem são esses na vida de quem tudo contribui para o bem? Que tudo que Deus faz na sua vida será para o seu sustento, para o seu proveito, para o seu fortalecimento, para o seu bem maior. Estes são aqueles que amam a Deus.
E quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que creram em Cristo como seu Salvador, que um dia reconheceram-se como pecadores, se arrependeram, confessaram seus pecados a Cristo, foram perdoados, foram salvos, lavados pelo sangue de Cristo, se tornaram filhos de Deus e agora amam a Deus de forma que deveria ser assim: dediquem as suas vidas ao Senhor. Quando o crente realmente tem consciência e conhecimento do que Deus fez em sua vida, o maior combustível que o motiva a buscar e a servir a Deus, estar perto de Deus, louvar e adorar a Deus, é a gratidão. Mas nós vemos que esse verso aqui, ele tem um indicativo. Este bem que é feito é para aqueles que amam a Deus, não é? E nós, que já temos um pouco mais de estrada, nós sabemos que quando Deus fala de amor, o amor que Deus menciona, este amor, ele é atitudes, não são palavras, não é? São atitudes. O amor de Deus é um amor que é demonstrado por meio de atitudes. Ou seja, não adianta você estar pensando assim: olha, pastor, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, meu coração, de todo o meu coração. Não, o amor que Deus menciona é um amor por atitudes. Lembra de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu atitude, ações, não é? A Bíblia apresenta Deus como o grande rei para aqueles que são salvos, não é? O grande rei que está sentado sobre o grande trono e que governa todas as coisas conforme a sua vontade determina. Deus não busca conselho no homem para que ele possa agir. Não. Ele trabalha e ele age segundo o conselho da sua própria vontade. Né? Efésios 2. Porque ele é soberano, ele é supremo. Então está sentado, governando tudo. Por mais que a gente ache que as coisas não estão indo bem, tudo está dentro do controle do Senhor. Para aqueles que conhecem Deus e têm fé em Deus, eles entendem isso. Isso não é um problema. Né? Nós, no momento de dificuldade, só pedimos para Deus forças, para que possamos passar por esses momentos que Ele está no controle, que nem sempre são momentos fáceis. A providência de Deus nas nossas vidas, para o nosso bem, nem sempre ela é, vamos dizer assim, favorável humanamente falando. Né? A providência, às vezes, ela vem de uma forma meio avessa à nossa vontade e à nossa ótica do que é ser bom, do que é ser bem tratado. Moisés, colocado no deserto para tentar ser salvo, né? Depois foi criado por Faraó, estava tudo muito bem. Depois Deus tira ele daquele lugar, ele tenta defender o seu povo o recusa. Ele comete assassinato por causa do seu povo não o reconhece, ele tem que fugir do Egito às pressas, né? E morar no deserto, casa-se com uma mulher no deserto, vira pastor de ovelhas, um homem que estava sentado no trono, né? Daí Deus o chama e ele volta para o Egito, o seu povo não o quer aceitar, há relutância, daí ele, com todo o esforço que cabe a ele, é da parte dele, ele pega e tira aquele povo e vai para o deserto, fica 40 anos sofrendo no deserto. O que é isso? A providência de Deus. Então, nós temos que entender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Se você já parar para pensar, o que seria do mundo se Deus não tivesse os seus propósitos ou decretos? Deus tem decretado tudo o que há de acontecer, do início ao fim do mundo. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu controle. Mas já pensou o que seria do mundo seus decretos de Deus? Um carro desgovernado, um carro sem freio? O que seria se ele simplesmente deixasse as coisas rolarem e acontecer? Você pensa e acha que as coisas estão ruins? Seria muito pior, irmãos. Graças a Deus que Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus que somos amparados por Deus. Imagine o homem vivendo segundo o curso do seu coração.
coração depravado, pecaminoso, a vida seria impossível neste lugar. Neste mundo seria impossível. Que garantias haveria para nós de que Deus cumprisse as suas promessas se Ele não tivesse no controle de todas as coisas? Não pense que as coisas são destino. O destino não tem sentimentos, né? O destino não tem vontade. Ele é cego, surdo e mudo, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus que tem sentimentos, é um Deus que tem propósitos e é um Deus que age. Por isso que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem trabalho em nossas vidas, mas muitas vezes a nossa soberba, o nosso egoísmo nos impede que nós vejamos esse trabalhar maravilhoso de Deus em nossas vidas, né? Se fôssemos conhecedores, plenos conhecedores do amor de Deus, pela vida daqueles que realmente foram salvos e creram em Cristo, né? Esses bancos estariam lotados. Estariam lotados. Porque a gratidão é equivalente ao tamanho da dívida. Pouco foi perdoado, pouco gratidão. Muito foi perdoado, muita gratidão. O versículo 28 diz assim, vamos caminhar aqui um pouquinho para nós continuarmos. Diz que, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tem que ser difícil, então, Fernando. Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram o quê? Foram o quê? Chamados. Irmãos, a gente poderia falar tantas coisas a respeito disso. Essa fala é tão sublime, tão maravilhosa. O homem não vai. O homem não vai para Deus. O homem é chamado. Deus tem chamado os homens no passado. Deus tem chamado os homens hoje. E Deus continuará a chamar os homens amanhã. Até que Cristo volte e tudo se consuma. Deus tem chamado. É Deus quem chama o homem. E Deus chama o homem, irmãos. Por quê? Sem nenhum critério, sem nenhum tipo de alinhamento, sem nenhum tipo de... Ele chama-se ao léu. Ele simplesmente chama, né? Você. Não, ele chama porque ele tem um propósito para chamar. E ele chama conforme este propósito. Então, nós vemos que ele chama segundo o seu propósito. Ele tem um propósito em chamar cada um. Se você veio até Deus, Ele te chamou com um propósito. E com certeza muitos de nós estamos longe desse propósito. Mas há um propósito. Não é? Há um propósito. Ele tem um propósito de te chamar. Ele chama a luz. A gente não vai entrar nesse ponto, mas é um chamado segundo a eleição da graça. Os chamados por Deus são chamados, perceba, das trevas para a luz. A sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a luz. Os chamados de Deus são chamados da escravidão para a liberdade. Chamados da companhia de homens pecadores para que tenham comunhão com Deus. Chamados são chamados para a graça nesta vida e para a glória no futuro. Para isso nós somos chamados. E como isso é feito?
de acordo com os propósitos de Deus, conforme o decreto de Deus. As pessoas são chamadas, são determinadas por Deus Nós vamos entender uma coisa, irmãos. Ninguém é chamado a não ser aquele que Deus propôs chamar. Isso é um fato. Né? Os arminianos distribuem no chão e vomite. Mas isso é a verdade. Deus tem chamado aquele que Ele propôs chamar. Aqueles que são chamados, eles não podem gabar-se e achar que são melhor que qualquer um, ou melhor que qualquer pessoa, pois a razão de ser chamado não é outra senão a graça de Deus, senão a misericórdia de Deus. Então entendemos que é Deus quem chama e há chamado. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Somos gratos por termos sido chamados. Amém? Amém. Amém. Irmãos, como é que Deus chama? Ele sussurra no ouvido das pessoas. Como Deus te chamou? Deus chama por meio da pregação do Evangelho. Se entendêssemos isso, o valor da pregação do Evangelho. Se entendêssemos essa é a verdade. O meio pelo qual as pessoas são chamadas, o meio pelo qual todos são chamados, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho foi determinada por Deus. Poxa, já parece clarear alguma coisa, né? Então houve um propósito de ser chamado? Sim. Um propósito geral? Sim. Qual foi o propósito de eu ter sido chamado? Para que você pregue o Evangelho. Não para que você se esconda dentro da sua casa, não para que você entre dentro do seu carro e viva passeando, não que você não possa fazer isso. Não que Deus precise de você, mas é uma glória, é uma bênção. Se você não quer pregar, não tem problema. Deus falou assim: quem ordena que as pedras preguem? Que coisa mais chata, né? Vamos dizer outra coisa. Chamados para a pregação pelo próprio Deus. Irmãos, é importante que você entenda, é importante que você entenda. Era propósito de Deus te chamar. Olha que coisa grandiosa. O Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o Eterno, aquele que vive fora do tempo, aquele que infinitamente sabe, perfeito na sua maior concepção, tão santo que a gente não pode olhar para ele. Era o propósito dele te chamar. É propósito de Deus chamar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Mas é importante que você saiba que havia objetivos da parte de Deus para este chamado. Não foi um chamado aleatório, sem nexo, sem um projeto, não é? Não. Nós lemos o texto 2 vezes. Você conseguiu enxergar por que você foi chamado? Uma coisa bem clara no texto. Se você entender para que você foi chamado, não é preciso que nenhum irmão te chame para trabalhar na obra, para
ser fácil que agrade a Deus, para que você glorifique a Deus. Porque, segundo os textos, nós somos chamados para quê? Para ser conforme, parecidos como Cristo. Eu não tenho hora aqui, não tem nada, porque no horário eu me falando dele, tá? Versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Conforme, submorfos, parecido, a semelhança da imagem do seu Filho. Ser similar. Como Jesus era? Como você vê Cristo quando você vê a Bíblia? Como eram as atitudes de Jesus? Como era o comportamento de Jesus? Como era o linguajar de Jesus? Como eram os pensamentos de Jesus? O que motivava a vida de Jesus? Como Jesus tratava as pessoas? Como Jesus se relacionava com o Pai? Como era a vida religiosa de Jesus? A gente vai ficando apertadinho, né? Vamos dividir pelo menos 3 pontos essa noite. Como era Jesus? Entre muitas outras coisas, Jesus era fiel a Deus. Fiel a Deus. Tudo que Deus colocou na mão do Filho, ele foi fiel. Fidelidade é uma palavra que perdeu sentido nos nossos dias, né? Ele foi fiel a Deus. Nós vamos ver que ele foi fiel a Deus. E se eu devo ter semelhante a Cristo, eu tenho que ser o quê? Fiel a Deus. O segundo ponto que a gente vai ver, Jesus se santificou a Deus de uma maneira sublime. Já percebeu que Jesus nunca perdeu o foco? Ele nunca foi consumido pela ira, mesmo quando ele ficava indignado, como ele, quando trocou os mercadores do templo. Sempre percebeu que Jesus era homem, irmãos. Tudo que ele fazia pela virtude do Espírito Santo. Ele era homem. Você nunca viu ele confuso? Você nunca viu Jesus se usando de vítima de mimimi? Não, você não vê. Tudo bem, eu não sou Jesus, mas numa proporção assim, infinitamente menor. Nós temos que ser como ele. Porque para isso fomos chamados. No terceiro ponto, de como Jesus era trabalhador na obra do Senhor. Porque a obra não era dele, a obra foi dada a ele para que ele fizesse. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Vamos ver um pouco a respeito da fidelidade de Cristo. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo número 2. Amém? Aqui está falando de Jesus, é óbvio, não é? O versículo número 2 diz, vamos completar a frase para ficar mais fácil de entender, que Jesus, sendo fiel ao que quem constituiu a Jesus como Messias, como Cristo, como ungido? Quem? Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus era fiel a Deus. Sendo fiel ao que o constituiu, ele usa um comparativo para que as pessoas que estavam sendo lendo essa carta entendessem. E o comparativo que ele usa para aquele povo que conhecia a lei, coloca o serviço nas alturas, porque usa nada mais, nada menos que quem? Moisés.
Moisés era praticamente um Deus para eles. Ele diz então, sendo fiel ao que construiu, bem como igual a Moisés foi em toda a sua casa. Você deve ser fiel como Cristo, porque você tem que ser semelhante a Cristo. O versículo 5 de Hebreus diz assim: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como o quê? Como um servo. Mas por que tudo isso? Por que ele está destacando isso? Ele continua, para que em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Né? Você tem que pregar o Evangelho, você tem que levar a mensagem às pessoas, mas a sua vida tem que ajudar. Tá? O seu compromisso com Deus tem que te ajudar. A sua fidelidade com Deus tem que te ajudar. Né? A vida de Moisés dava credibilidade a ele, para ele falar ao povo de Israel, um povo difícil, de coração duro, reclamão, de uma maneira maior, para falar de Cristo. Imagine Jesus, vamos pensar em Jesus de novo. Jesus tinha uma religião, não tinha? Como chamava a religião de Jesus? Judaísmo. Então, semelhante a nós, ele tinha compromissos religiosos. Ele não ficava vagabundando. Né? Você consegue imaginar Jesus levando a sua vida de serviço a Deus numa sinagoga meia boca? Você acha que alguém daria credibilidade ao que ele pregaria anos depois? Esse aí é o Jesus, né? Aquele que servia a Deus de qualquer jeito. Você imagina Jesus brincando com coisas importantes para o judaísmo, por exemplo? Né? Existem algumas coisas que para o judeu é indesculpável, a não ser que ele tivesse acamado. Por exemplo, celebrar a Páscoa. Você consegue imaginar Jesus não celebrando uma Páscoa desde quando ele nasceu? A gente vê aquela da ceia e pensa que é só aquela, não é. Antes daquela, ele celebrou, entre aspas, 32. 32. Porque aquilo era importante. Você consegue imaginar Jesus, né, comparativamente para a gente entender, não guardando sábado? Consegue imaginar Jesus arrumando sei lá, futebol no sábado? Já pensou Jesus, em vez de guardar o sábado, ele faz qualquer tipo de coisa, né? Sei lá, vai. Em vez de se guardar e cultuar a Deus, vai andar de moto, gosta de moto, vai pescar, né, Zé? Vai pescar, gosta de pescar. Pensou? Você já pensou em Jesus indo na sinagoga uma ou duas vezes por mês? Lembra-se que fala que quando Jesus entrou na sinagoga, ele ficou em pé e foi lhe dado o livro do profeta, ele aprendeu aquilo naquela hora, nunca tinha feito. Não, ele não frequentava a sinagoga. E eu tenho certeza que o rabino não tinha que ficar lá. Jesus, você não foi hoje na reunião? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus aprendia, né? Ele ensinava. Tá bom, eu não sou judeu. Vamos pensar no Jesus das Boas Novas? A pregação evangélica anuncia o quê? Anúncio do quê? As Boas Novas. Você viu Jesus alguma vez sendo relaxado com a pregação do Evangelho? Você já viu Jesus alguma vez sendo descuidado com a oração? Você já viu Jesus alguma vez relaxando neste serviço fundamental? Porque Deus chama por meio da pregação do Evangelho.
Você foi chamado segundo um propósito. Sim, meus queridos, Jesus ia em festas. O tio está falando, você acredita realmente que aquele casamento em Caná da Galileia, aquele casamento foi a primeira vez que chamaram ele para alguma coisa? Você acha que ele não tinha parentes, tio, primo, irmãos que casavam, que faziam festas? Mas ele nunca esqueceu do seu propósito. Eu fico pensando, Jesus, eu acho que ele era convidado para, sim, vários almoços, né? Ele ia, claro que ele ia. Ele ia até naqueles lugares que o povo acusava ele, ele entrou na casa de Zaqueu, que era brincando para comer com ele, falar de cara. Eu vejo que pensa Jesus participando de jantares na casa das pessoas, dos amigos, uma pessoa revisitada. Ele tinha consciência da sua mensagem. Essa mensagem que eu estou passando, preciso ver ela. A gente acha que Jesus vivia numa bolha, às vezes, não é? Não aparecia, de vez em quando, em algum lugar cheio de gente em volta. Depois ele ia no mercado. Aquele tinha no mercado? Claro, não tinha, não igual hoje, mas tinha. Onde eles compravam a comida deles. Mas ele nunca perdeu o foco. Ele nunca deixou de ser, vamos dizer, um aspas, crente. Fidelidade, não era fiel. Fidelidade é preciso para que você seja puro, para que você se mantenha no propósito, para que você se mantenha no caminho. Fidelidade é professar o nome de Cristo. Fidelidade é defender a verdade. Fidelidade ao apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Fidelidade. Fidelidade lutando por seu evangelho, pelas suas dignidades. Sim, nós vivemos em meio a tribulações e sofrimentos. Vivemos, irmãos, eu sei disso. Você acha que com Jesus era diferente? Apesar das tribulações, dos desafios da vida, que a vida traz para todos nós, Deus espera de você fidelidade. Ele espera que você permaneça na fé e seja fiel. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, volte um pouco atrás. Atos capítulo 14. Ele espera que você permaneça na fé. Atos 14, 22. Amém? Diz assim: confirmando os ânimos dos apóstolos, dos discípulos, perdão, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os ao quê? Permanecer na fé. Não que eles iam deixar de acreditar em Deus, mas que eles permanecessem fiel no serviço, na dedicação, no propósito. É isso que ele está dizendo. A nossa fidelidade a Deus, ela tem que permanecer, mesmo que em meio a tribulações, mesmo que em meio a apertos, mesmo que em meio a decepções. Eu vou deixar uma igreja verdadeira que prega o Evangelho, que tenha a sã doutrina, porque eu me decepcionei com o irmão. Você não entendeu o propósito pelo qual você foi chamado e com o qual você foi chamado.
confusões? Com certeza. Frustrações? Com certeza. E a lista continua. Agora, você acha que Jesus nunca passou por essas situações? Hã? Nosso segundo ponto, a santificação de Jesus a Deus. É interessante que a Bíblia nos diz, ela nos fala, para que a gente deve se revestir do novo homem, né? Que é segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, vamos um pouquinho adiante. Não quero ler muito versículo, pensar um tempo lendo vários versículos, né? Mas Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim. Amém? Efésios 4, 24. Diz assim: e vos revistais do novo homem. É um novo homem porque tem um novo propósito. Um propósito pelo qual Deus te chamou. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e uma obra de santificação começou em sua vida que não deve parar. Ela deve progredir até a glorificação, que é a santificação final. Santificação é tornar-se santo, é a definição da palavra. É tornar-se santo, consagrar, separar, se apartar do pecado, do mundo, a fim de que você tenha ampla comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E assim você possa servi-lo, como Jesus serviu. Gemendo, reclamando. Não, Jesus servia com alegria. Ele se alegrava nesse dia. Ele servia com alegria. De maneira que possamos nós refletir a profunda mudança que houve em cada um de nós, que houve em nossas vidas. Irmãos, é interessante que muitas pessoas que se dizem regeneradas por Deus, que dizem ter nascido novamente, não dão bom testemunho, não é? Quando estão longe da igreja ou longe dos irmãos da igreja. Jesus ele era o mesmo na companhia dos apóstolos e sozinho. Senhor, tudo bem, mas tem aquele irmão assim, tudo bem, mas você não foi chamado para ser conforme a imagem daquele irmão. Você foi chamado para ser conforme a imagem. Pastor, você faz isso. Tudo bem, mas você não foi chamado para ser conforme a minha imagem. Você foi chamado para ser conforme a imagem de Cristo. Depois a gente vai ver que Cristo foi o primogênito de uma, vamos dizer, nova raça de pessoas que serviam a Deus de uma maneira mais plena e completa do que anteriormente. Então, o versículo 29 vai falar isso. Ele fala, depois ele fala outro dia, enfim. Mas é isso. Tais pessoas, muitas vezes, enganam-se a si mesmas. E é bem provável que não experimentaram uma verdadeira regeneração. Através da lavagem da palavra, não é? Da água, que é a palavra de Deus. Somos criados segundo Deus para a santidade. Antigamente, no Velho Testamento, né? O sacerdote ele tinha que levar uma pequena lâmina na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Era posto ali com um objetivo, para que não se esquecesse, para que todos vissem, né?
Nós devíamos ter alguma coisa assim pregada em nós escrevendo a mesma coisa, para que a gente nunca pudesse esquecer, para que as pessoas pudessem ver. Deus espera santidade daqueles que de todos aqueles que se aproximam dele, de todos aqueles que querem andar com ele. Ele fala: sede santos porque eu sou santo. Entenda, nós não nos santificamos porque estamos em busca de algo. Nós nos santificamos porque já temos recebido tudo. Agora, se você não entendeu o que você recebeu, volta ao que eu falei anteriormente, a respeito da regeneração. Se você foi realmente regenerado, teve a sua mente mudada. Se você realmente foi chamado das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Porque nós sabemos, Romanos 8:11-36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, fazemos por ele. Em terceiro e último lugar, que nós vamos olhar para Jesus, como aquele que nós devemos ser igual, como aquele que foi o primogênito, como o primeiro a fazer todas essas coisas, e ele fez como homem, ele não fez como Deus. É o trabalho na obra de Deus. Não precisa dele, mas Mateus 6,33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você conhece alguém que fez isso com mais excelência que Jesus? Que buscou e trabalhou pelo reino de Deus? Mas buscai primeiro, buscai. Quando a palavra grega ezetel, para buscai, significa buscar com empenho. Com empenho. Olha a promoção da Shopping Palmeira aí. Buscar com empenho, com dedicação, em primeiro lugar, o reino de Deus. Irmãos, a verdade é que todos nesse planeta, nesta terra, estão buscando um reino. Todos estão buscando um reino. Mas uma minoria está buscando um reino que realmente importa, que é valoroso, que dura eternamente. Não é? Um reino que vale a pena, que é o reino de Deus. Ele disse: vai buscar primeiro o reino de Deus. Deus e o serviço de sua obra. E o trabalhar nela, isso foi a prioridade de Cristo. Você tem dúvida disso? Você vê em algum lugar da Bíblia Jesus sendo relapso com esse propósito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ele é seu modelo. Ele é o meu modelo. Você já viu Jesus ocupado para a obra? Já viu Jesus cansado para a obra? Já viu Jesus dando desculpas para a obra? Depois nós nos queixamos de não vermos o poder de Deus em nossas vidas. De não vermos o trabalhar de Deus em nossas vidas. A obra do Pai sempre foi a prioridade de Jesus. Sempre foi a prioridade de Jesus. Sempre teve o primeiro lugar em sua vida. João 5,30 ele fala assim, eu busco a vontade do Pai. O que eu faço é fazer a vontade do Pai. Em resumo, o que ele fala em João 5,30. Eu busco a vontade do Pai, não a minha, mas a do Pai. E lembre-se, ninguém buscava fazer a vontade do Pai como Jesus. Jesus comia, irmãos? Bebia. Jesus bebia? Bebia. Jesus, ele sentia cansaço?
Jesus sentia frio? Sentia. Tristeza? Só eu posso imaginar quanta tristeza ele sentia. Não por causa da divindade, por causa dos homens. Ele era como você, ele era como eu, como nós. Talvez uma situação até mais um pouco apertada, né? Porque ele era sustentado por mulheres que tinham posse, lembra disso? As mulheres serviam com suas posses. Sentia cãibra? Com certeza, a gente tinha um corpo físico, as pernas moles? Sim, irmãos, com certeza. Mas ele nunca deixou de pregar. Nunca deixou de pregar. Ele nunca deixou de testemunhar. Esteja certo disso. Ele nunca deixou de adorar. Jesus nunca procurou as glórias deste mundo. Por ele nunca ter procurado, o diabo trouxe até ele, se ofereceu. Eu te dou. E ele disse o quê? Não. Ele disse não. O versículo 29, voltando ao nosso texto, versículo 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos, ele seja o primeiro, e ele viva, e ele mostre. O objetivo de Deus é que nós sejamos como Cristo, na dedicação, no serviço, na adoração, na pregação, em tudo. Ele foi o primeiro a fazer para que a gente faça como ele fez. O primogênito entre muitos irmãos. Nós poderíamos estender essa lista assim, sem fim. Mas nesses 3 pontos, Jesus foi fiel a Deus, se santificou a Deus e trabalhou na obra de Deus. Como nós estamos? Como? Hipoteticamente, pensando loucura. Se Deus dependesse de você, pregando o Evangelho, para os eleitos serem encontrados, seriam? Se Deus dependesse de você para que outros aprendessem a adorar, aprenderiam? Deus dependesse de você para que outros aprendessem a servir, aprenderiam? Se dependesse de você para que as outras pessoas entendessem, vissem e copiassem a fidelidade, como ela seria? Sim, irmãos, nós temos problemas, todos nós temos problemas, né? Eu tenho 53 anos, na minha idade, um pouquinho mais, tem vários irmãos aqui, que estão aqui, ainda tem pai, vivo ou mãe viva, porque eles estão passando. Chega a pedir pelo pai dela, que ele tem uma passagem sossegada. Eu creio que Deus vai lhe conceder, né? Como meu pai, que estou mantendo, o pai Wanda, o pai da Zarias, o pai da Nascida, mas nós estamos ficando. Precisamos continuar. Não podemos parar. E quando nós temos o desejo realmente de fazer, Deus, pela sua providência, vai fazer com que tudo contribua para este bem. Porque é o bem que fala a Bíblia, é o bem segundo Deus. Todas as coisas contribuem para o bem, segundo a ótica de Deus, o propósito de Deus, os valores de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. É este bem, não o bem que você tem na sua mente, que nós temos na nossa mente, mas o bem que Deus determinou. Que Deus possa carinhosamente, amorosamente, delicadamente chacoalhar nossa cabeça, simplesmente acordar.
Precisamos acordar. Precisamos acordar. Deus nos abençoe. Precisamos muito. Nós conhecemos o Senhor. Amém? Passa naturalmente para o Daniel. Parece que o Murilo está ensinando nosso